Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Viva! Bom, esta semana olhamos para os efeitos da burocracia e das eficiências na justiça e na saúde. Até a propósito de duas entrevistas ao Negócios, uma do dono turco da Simpor e outra do responsável da IBM em Portugal. Ainda a propósito dos problemas crónicos do país, vamos falar da possibilidade de Portugal ser ultrapassado pela Roménia no PIB per capita. Miguel, olá de novo. Por estes dias tem-se voltado a falar dos problemas da saúde, em especial nas urgências, mas por outro lado continuamos a ouvir queixas dos empresários relativas à burocracia. Encontras um ponto de contacto entre estas duas situações? Infelizmente sim, e chama-se taxa de mortalidade. Porque se a ineficiência do nosso e a ineficácia do nosso sistema de saúde e a forma como as coisas estão a romper levam às vezes a más notícias, e temos assistido aqui e acolá a certas desgraças que famílias passam, porque muitas das vezes têm contribuído para a morte, o que é facto é que a burocracia, e em particular também a burocracia na justiça, contribui para outro tipo de morte, que é a morte lenta da economia, é a morte das empresas. E então isto para dizer que quando vejo entrevistas como deu, nomeadamente, o presidente da Simpor, e que eu duvidei, tive que ir, nomeadamente, pesquisar um pouco para saber se era mesmo verdade, se esses índices burocráticos em 22 países que o Fundo de Pensões que ele lidera está presente, e que diz que aquele que mais pesa é a burocracia portuguesa. Eu, através de pesquisas, no site do Banco Mundial, eu quase não quis acreditar, e fui pesquisar e confirmei. Eu já tinha essa noção, que isto é, da nossa realidade diária enquanto advogado, e as queixas que recebemos até nomeadamente de investidores estrangeiros. Mas o que é facto é que a realidade nua e crua dos números diz-nos que, infelizmente, o senhor tem razão, e isso leva a uma grande mortalidade de empresas e de investimento e de economia. Luís, na verdade, trata-se de um problema do qual tu ouves falar há muitos anos enquanto advogado, e do qual eu também ouço falar há muitos anos enquanto jornalista. Portanto, diríamos que é um problema recorrente. Assim sendo, porque é que ninguém tem capacidade, nenhum governo tem capacidade para solucionar de vez este problema? Olha, deixa-me dizer o seguinte, vamos levar a conversa até para um campo que eu gosto muito, não sendo nada feliz do ponto de vista, às vezes, da apreciação pelos meus colegas, porque o corporativismo existe em todas as classes, e na advocacia e na justiça ela está altamente enraizada. O problema é que, muitas das vezes, esta burocracia alimenta-se e alimenta um conjunto de profissionais, um conjunto de interesses instalados. Ponto número 1. Ponto número 2, é mais fácil, muitas das vezes, os menos capazes, para não lhe chamar, eu tive que ter cuidado aqui com alguma terminologia, os menos capazes acabam por se defender desta forma. E o problema disto tem muito a ver com a forma de estar, a filosofia. Eu costumo dizer que se há... E até, novamente, o paralelismo à saúde. Se nós, aqui há alguns meses, percebemos que o sistema de saúde em Portugal precisa de um CEO, isto é, precisa de um gestor, olha que a justiça também não é diferente. O grande problema da justiça em Portugal é que tem sido comandado por juristas, e a esmagadora maioria dos juristas não são bons gestores. A justiça precisa de um CEO, precisa de um gestor que perceba e compreenda os conceitos de eficácia e os conceitos de eficiência. Não é pedir mais dinheiro, é com estes recursos, tal e qual como faz qualquer gestor, com estes recursos, como é que eu entrego mais valor? Com estes recursos, como é que eu faço mais? Com estes recursos, como é que eu faço melhor? E isto não existe. A filosofia existente no sistema judicial português não tem nada a ver com isto. O que interessa é que as pessoas... de procrastinação. É, porque quem o pensa de maneira errada. E para mim é errada. Porque até porque há frases que são válidas. Isto para contar que ainda a semana passada eu fui como testemunha ao Algarve para depor num processo. Fiz 550 km. Tive 3 horas num corredor. Ao final de 3 horas, a senhora, a escrivã, veio-me dizer: olha, o senhor hoje não vai ser ouvido, tem que voltar cá em janeiro. Eu perguntei: mas tem a noção que eu vim de Lisboa? E atenção, o dia terminou ao 12h30. E se faltares? E se faltar, leve multa. E se faltar, mas mais do que isso, se calhar a pessoa que depende do meu depoimento para prestar a verdade,
pode ser condenada de forma incorreta e injusta. Mas a percepção é esta: a justiça não respeita ao cidadão. E como a justiça não respeita ao cidadão, o cidadão não a respeita. E isto é um problema. E se tu juntares tudo isto, Celso, se tu juntares uma burocracia altamente pesada, uma justiça ineficiente, o que é que tu fazes? Afastas o investimento. Se afastas o investimento, não vais ter crescimento da economia. E aí depois vem aquelas célebres notícias de que vamos ser ultrapassados por países que há 10 anos atrás era impensável que nos ultrapassasse. Exatamente, era esse o segundo tema que te ia lançar. Se sermos ultrapassados pela Roménia no PIB per capita, não é algo que nos deva deixar, no mínimo, confortáveis. Não pode, é que não pode mesmo. É que não é só a falta de ambição, é a completa falta de visão. Só quem conhece, eu estive em Bucareste há uma década, excessivamente atrás, e o futebol às vezes leva-nos a um conjunto de paragens europeias e tem sido, se calhar, muitos carimbos do passaporte e alguns vistos que tem a ver com isto, mas isto para dizer que era inimaginável, se alguém me dissesse há 5, 6, 7 anos atrás que Portugal iria ser ultrapassado pela Roménia em termos de PIB, era uma coisa completamente ofensiva do ponto de vista intelectual, do ponto de vista dos nossos valores, do ponto de vista da estima, do orgulho. E isto significa que quem lidera, quem comanda, não tem a capacidade para criar as condições necessárias e muitas das vezes enfrentar poderes instalados. E volto a dizer, a justiça é um deles, como há um conjunto de outros na educação, como há um conjunto deles na saúde. E é preciso ter a coragem política para tirar as pessoas da zona de conforto e criar condições para que investimento chegue para criar riqueza. Não há. São os empresários, são os cidadãos, são as empresas que criam riqueza. Não é o Estado. Não há momento nenhum da história que nos ensine dos últimos séculos que tenha sido de maneira diferente desta que aqui está. Por isso eu não sei exatamente para onde é que vamos caminhar agora. Até agora tínhamos em comum com a Roménia alguma parecença na língua. Em termos escritos, nós conseguimos, se pegarmos num livro romeno, conseguimos entender algumas das palavras e a própria fonética das línguas são parecidas. Agora, nunca pensaríamos que em termos económicos, tão rapidamente a Roménia pudesse chegar ao nosso nível. É a Roménia que está a fazer muito bem ou somos nós que estamos a fazer muito mal? Usando aqui uma linguagem futebolística novamente, é assim, tanto uma equipa joga o que a outra deixa jogar, não costuma-se dizer. E aqui tem acontecido, e ainda bem que isto é um vídeo, porque dá para usar as mãos para... A Roménia partiu muito. É que a questão, a diferença não é porque estava ligeiramente atrás. Não. A Roménia estava aqui, Portugal estava aqui, Portugal continua a estar aqui e a Roménia está aqui. Portanto, fomos nós que não soubemos crescer. A Roménia estava na Liga 3 e Portugal estava na Liga 1. E foi Portugal que não soube fazer o seu trabalho. E a Roménia fez o seu trabalho que lhe competia. Que lhe competia enquanto nação, que lhe competia enquanto Estado, que lhe competia enquanto sociedade. Coisa que nós temos que pensar, e particularmente são os nossos líderes. Voltamos a dizer, isto é claro e sabido numa família, isto é claro e sabido numa empresa. Isto, quando começa a sair deste espaço, começa a ficar complicado para onde é que os nossos líderes nos querem levar. E sinceramente acho que isto é o toque de urgência para que o país acorde, para perceber que, continuando assim, muito difícil nas próximas décadas. Apetece dizer que isto anda tudo ligado. Saúde, justiça, economia, e estamos neste círculo vicioso em que conseguimos muitas vezes até identificar os problemas e apontá-los como a razão para os nossos atrasos, e não conseguimos fazer nada sobre eles. Deixa-me dizer, porque eu trabalhei muitos anos, além da advocacia, em consultoria, e a coisa mais fácil e coisa bem que nós fazemos enquanto portugueses é diagnosticar. Parte do diagnóstico, a parte de traçar o plano, ninguém nos ensina muita coisa. O problema é a implementação. Sim, quando passamos... Basta, por exemplo, ver quantos estudos é que nós temos para o aeroporto de Lisboa. Essa parte é fácil. Essa parte, sinceramente, é fácil. Eu trabalhei durante 10, 15 anos. E a grande diferença, e se calhar com algum orgulho posso dizer que a diferença é tu pegares depois a seguir nesse plano e ires para o terreno montar, operacionalizar, implementar. É tão simples.
é tão simples pensar, é tão simples fazer, mas é tão difícil de ver em prática. E muitas das vezes o problema aqui tem a ver, volto a dizer, com a forma como os nossos líderes políticos se querem, mais do que servir o país, querem servir os interesses partidários. Isso convém não levantar muitas zonas com um conjunto de poderes instalados. E o problema é que, a pouco e pouco, isso leva-nos a uma situação extremamente E Miguel, negativa. parecem aprisionados por um conjunto de lobbies que tolhem qualquer capacidade de decisão. Mas os lobbies, assim, se nós acharmos que eles não existem, é pensar que é não conhecer a realidade. Não, eu pelo contrário até sou defensor que os Eles lobbies têm que deviam existir. ser legalizados. Tal e e qual. deviam Eles, ser... eles existem, temos que lidar com eles. Agora, tem que haver a capacidade política de dizer o que é o bem coletivo, qual é que é o interesse coletivo. E acima do interesse coletivo, coloca-se acima de qualquer interesse corporativo ou de qualquer interesse Aliás, na minha opinião, individual. devia haver até um enquadramento legal para os lobbies e lá está outra área onde tem havido procrastinação na Assembleia da República. Celso, porque hoje em dia trabalha-se para o soundbite. O que interessa é saber se aquela frase que vai sair é bem ou mal aceite pelas redes sociais, pela comunicação social e, em última instância, pelo eleitor. Se alguma coisa faz mexer esse ponteiro, já não se faz nada. E então, voltamos ao princípio. É preferível deixar a não fazer muitas ondas e ir levando as coisas devagarinho. O problema é que isto só nos afunda cada vez mais porque os outros fazem o trabalho de casa deles e ultrapassam-nos. Obrigado a Luís Miguel Henrique por mais esta análise. Está assim fechado mais um episódio do Advogado do Diabo. Até para a semana.